Queridos e queridas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Estamos no ar! Aí, ó, vou ligar aqui, Ok, e hoje eu tô aqui, né, comandando o time da leveza, junto aqui com a minha vida. Tamo aí, meu com amor. o maridão. Mas eu preciso te dizer que esse episódio é pra você, pai, mãe. Nós vamos falar de assuntos aqui profundos, Verdade. assuntos sérios, sobre a nossa dinâmica familiar, sobre os nossos filhos, as nossas crianças. Então, não sai daí. Esse episódio é especialmente para você, pai e mãe. Eu tenho certeza que daqui vai sair muita virada de chave para você trazer mais leveza para sua família e liberar os seus filhos para eles poderem ser quem eles são, trazer toda a história deles e o legado deles para o mundo, deixá-los preparados para isso. Não é isso, minha vida? É isso aí, ó, vai ter muita virada de chave hoje. E realmente, às vezes a gente como pais, a gente sente que falta recurso. A gente acha que falta recurso e talvez hoje a gente consiga trazer algumas opções aí de atuação com os nossos filhos, porque o desafio não é fácil. Né? Às vezes nós nos deparamos com situações com os nossos filhos que a gente fica perdido. De onde que vem isso, Exatamente. né? Como solucionar, ver um filho em sofrimento, né? Alguns sintomas. Então, esse podcast, a gente vai falar sobre isso. Agora, uma coisa importante também, se você não está inscrito no canal, se inscreve lá. Isso é muito importante para a gente. Aperta o sininho lá para receber as notificações. Esse podcast vai para o ar também lá no Spotify, vai estar na Apple, né? Tá aqui no YouTube, vai ter todos os nossos podcasts gravados. Então fiquem colados com a gente aí, que vai ser sensacional hoje. E compartilhar também, né? Compartilha com a sua família, com seus amigos, deixa essa mensagem chegar aí para mais pessoas, para mais famílias. E a gente hoje tem um convidado... Não, o cara é sensacional. Não, vou te falar, sou suspeito para falar. Vou te dizer. Esse cara, você senta aí, pega seu caderno, porque, olha, ele dá uma aula... Ainda bem que tá gravado, porque aí volta, anota, recapitula. Olha, ele dá uma aula incrível. Eu posso falar porque eu fui aluna dele. Aos meus 17 aninhos, eu fui aluna dele. Olha, eu não piscava na aula, porque aprendi tudo. Ele sabe, ele domina o assunto, fala com bastante leveza e a gente fica lá. Pode falar, minha vida. Não sai daí. Porque já a gente vai apresentar ele. Vai ser sensacional. E aí eu ficava lá, ó, sem piscar, prestando atenção. E eu também já tive a oportunidade de ser aluna, ouvindo ele também com as constelações familiares. E, assim, é muita virada de chave. Fala aí, quem é o nosso convidado? Laureano Guerreiro. Seja bem-vindo aqui, Laureano. Eu tô me divertindo aqui. Porra, cara, tá vendo? É uma diversão. Tô me divertindo com a leveza e com o bate-papo de vocês. Uma alegria enorme. Pô, Laureano, olha, eu vou fazer a sua apresentação, mas eu coloquei o roteiro aqui. O currículo do cara é tão grande que eu ia ficar aqui 1 hora falando. Então eu vou deixar ele falar aqui, mas eu sei que é uma alegria muito grande pra gente aqui, em especial, ter você. E a gente vai contar um pouquinho aí de verdade. Ficamos honrados, né, de você aceitar o convite. Legal. Muito. Eu fiquei alegre de receber o convite, mais alegre ainda de estar aqui com vocês. Muito bom. Fala um pouquinho quem é o Laureano aí pro pessoal que ainda não te conhece. Então, hoje eu tenho... Quanto mais a gente vive, você vai ficando com dificuldade de se autodefinir, né? Verdade. Na verdade, o tempo tem uma propriedade que é nos conectar com o essencial. Então, eu diria assim, a vida inteira eu trabalhei com educação. Numa área ou noutra área, eu sempre trabalhei com educação. Nos últimos anos, eu tenho estado em conexão com alunos, com professores, com pais, palestras, né? Tenho falado para pais já em vários encontros, e tudo isso por conta da minha história. Na verdade, eu nasci numa escola, né? Nasci numa escola de verdade, de zona rural, meus pais viviam lá, eu sou o 5º filho. Muito linda essa história. Sou o 5º filho, nasci num lugar onde não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, tinha uma imensa floresta. Esses dias eu estava carregando no meu carro 340 mudas de árvores que a gente está plantando na escola que eu sou gestor. No fundo lá, a gente está fazendo um projeto ambiental. Bacana. Olha só. E de repente me veio o flash da chuva na mata, eu assistindo a chuva na mata, chuva de verão, né? E aquilo me encantava, a escuridão, os pássaros. Então, assim, eu nasci numa escola muito conectado com a natureza. Meus pais sempre tiveram essa pegada. Meu pai era um palestrante extraordinário, trabalhava na igreja, era teólogo.
e fazia todo aquele trabalho espiritual, né, com doentes e tal. Legal. Então, meu pai era um símbolo de cuidado. E a minha mãe também, que era professora. Então, se você me pergunta, Laureano, o que você faz hoje? Olha, eu escrevo, eu gravo, eu faço palestra, eu fico 12, 13 horas na minha escola, atendendo, fazendo gestão, eu viajo para falar com pessoas. Mas, assim, o que para mim é essencial, que está sempre nas minhas redes, eu estou, nesse momento, olhando para as crianças. E cada vez mais olhando para os pais que querem ter isso que vocês estão propondo aqui, leveza. Porque, assim, o que me toca mais hoje é, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu vejo crianças entrando na escola. E ali eu vejo uma floresta que cresce silenciosamente. Percebe? Uhum. As crianças entram mais disponíveis, mais indisponíveis, alegres, saltitantes, correndo. E cada criança que chega a um universo, é um contexto, é de fato uma floresta, né? Do ponto de vista do que você falava, de recurso, de possibilidades. Então, eu só consigo me definir hoje por alguém que olha para as crianças, olha para os pais e gosta de plantar árvores. Que legal. Eu quero aproveitar para dizer que aqui na descrição tem lá o endereço, o site, todos os dados do Laureano para vocês poderem seguir o arroba dele no Instagram. É isso aí, tá né? tudo lá para vocês poderem acompanhar ele. E Laureano, você também tem toda uma história aí com relação às meditações, né? Sim. E você é muito bom nisso, né? Olha, eu faço o dever de casa todo dia. Que legal. Porque, de verdade, a meditação está presente em todas as tradições espirituais, né? Sim. Tanto do Oriente quanto do Ocidente. Também está presente hoje nas empresas, através das práticas de mindfulness. E eu comecei a meditar na universidade. Na verdade, eu comecei a meditar mesmo na tradição cristã, católica. Tá. Quando, ainda pequeno, eu ajudava a missa, por exemplo. Sim. E às vezes eu ficava muito tempo em silêncio dentro da igreja, vazia. Olha que interessante. Né? Isso percorreu a minha infância. Sim. Eu comecei a ser coroinha com 8, 9 anos de idade. Queria ser monge beneditino. Cheguei até a fazer esse caminho, né? Anos e anos depois eu fui estudar com os beneditinos meditação cristã, com Dom Alexandre de São Paulo, no Instituto Palas Atenas, né? Que é um centro de meditação com a Lia diz que extraordinário, eles trabalham, difundem, publicam obras sobre tradições sapienciais, são extraordinários. Então, assim, essas pontes são interessantes, né? Na infância, depois que eu voltei para estudar meditação. Muito legal. E aí eu sou um praticante, né? Sou um praticante de várias tradições. Hoje eu faço Kriya, é uma yoga que vem da Índia, né? Mas também faço meditação cristã, enfim, percorro a trajetória que eu fui construindo ao longo desses 33, 34 anos. Porque é um tema, né, que a questão da meditação, muita gente fala, eu não consigo parar, não consigo me concentrar, né? Eu achei interessante ele trazer essa questão de, tô lá na igreja, né, em silêncio. Sim. E as pessoas têm medo do silêncio, né? Elas fogem um pouco do silêncio, elas estão muito habituadas ao barulho, a estar sempre vendo alguma coisa, escutando alguma coisa. Eu me lembro que eu era menina também, estava sendo comentarista na igreja, na missa. E eu estava lá, e aí em algum momento, eu não sei se eu viajei ali, todo mundo ficou em silêncio, né? E aí ficou aquele momento de silêncio, e eu senti o silêncio, eu me assustei. E aí eu entrei com a minha fala, que era o padre, não, só um minutinho, a gente vai ter um minuto de silêncio aqui mesmo e tal, né? E eu nunca mais esqueci esse momento, né? De que o silêncio me assustava. De que esse processo da gente silenciar, ele é essencial para a gente também se escutar, né? Uhum. E nessa experiência, quer dizer, de repente você está lá, não efetivamente, as pessoas procuram a técnica, né? Então para meditar, você vai lá para um lugar assim, assado, você faz tal coisa. Eu até acredito que a técnica seja importante, né? Uhum. Mas a primeira questão é você saber se escutar, né? Silenciar, ficar em silêncio. E, na verdade, isso eu acho que está vinculado à nossa percepção. Uhum. Todo o trabalho que eu tenho feito com pais, com alunos, está diretamente ligado à questão da percepção. Porque a percepção mora no corpo. E o nosso corpo, ele tem uma dimensão silenciosa. A mesma dimensão silenciosa que tem na natureza.
Então, por exemplo, eu tenho já há alguns anos meditado às 4h30, 5 horas da manhã. Então, é um horário propício, né? A tradição dos monges cristãos, né, é de fazer meditações várias horas do dia. Cada hora tem o seu nome, né? E matinas, laudes. De madrugada antes do dia nascer. Então, é muito interessante quando você acorda às 4h30 da manhã, senta-se em silêncio. Eu geralmente sento diante da minha janela, que está com a Serra da Mantiqueira na frente, fecho os olhos e fico ali. Invariavelmente, quando eu retorno, né, desse silêncio, às vezes mais profundo, às vezes menos profundo, porque você não precisa estar mergulhado profundamente todos os momentos, né? Na verdade, a meditação em si é você treinar a capacidade de observar os pensamentos que não param, sim, as sensações que não param, e mapear esses espaços de silêncio que percorrem. Perfeito. Todos nós. Então, quando você volta disso e olha, geralmente o dia já nasceu, já está claro, né? E sempre que eu saio da meditação, eu me conecto com o silêncio, que está por trás de todo o ruído. Então, por trás de todo ruído, de todo relacionamento, de todo momento difícil, de toda dor que você já pode ter passado, se você observar, você vai ver uma beleza por trás de todo som, de toda voz, de todo evento. Você fala, de todos os eventos, de todos os eventos. Sim. Todos os eventos, eles têm por trás uma energia silenciosa. E quando a gente se conecta a essa energia silenciosa, a gente se conecta com o nosso corpo. É o nosso corpo que capta, que percebe. E a meditação é um processo de enraizamento, sim, de depurar, de afinar as percepções e de deixar fluir, né? Esse flow. Legal. Então, assim, a técnica é muito importante. Mas esse silêncio que você falava que te assustou, eu acho que são momentos assim, são momentos em que a nossa mente é quebrada, né? Paralisada. De repente você tem um ahá, assim, né? E isso marca profundamente, profundamente. Eu tive alguns desses momentos na existência. E eles são importantes, sim, porque eles te lembram de espaços que você não visita no cotidiano, né? Então, é muito bonito. Esse silêncio está presente. Está presente. Eu até ia comentar uma coisa, né? Que você vê, a gente hoje vive num mundo, né, muito agitado, né? Você vê como pais, né? Quantas preocupações. A gente agora estamos vivendo ainda recentemente essa questão da pandemia. E a própria dinâmica familiar tem os seus contextos. Então, particularmente, a minha cabeça fica a milhão, né? Tantas preocupações que vão nos afligindo ali. E uma coisa que tem sido recente é a nossa capacidade de estar no agora, né? Até a gente comentou isso em outro podcast, né? Não profundamente, mas também reside na nossa dificuldade de viver o agora, sim, de se dedicar totalmente com todas as energias que a gente pode no momento presente, porque esse turbilhão de ideias vai nos tirando energia, e aí, em vez de eu estar aqui 100% agora, eu estou preocupado com meu filho, estou preocupado, sei lá, se eu vou conseguir pagar as contas, futuro, né? Se eu vou, enfim, com o que quer que seja que eu não consigo agora resolver. Então, como é que você vê o papel da meditação para nos centralizar e realmente canalizar as energias? Isso de algo prático, né? Talvez a gente não consiga, sei lá, encaixar na nossa agenda 2 horas de meditação, 1h30, mas como é que você vê esse papel da meditação? Para quem quer começar, né? Para quem quer começar, né? Como é que seria? Você sabe que essa inquietação, assim, quando eu comecei a falar para pais, né? Falar de pais e filhos, sobretudo quando eu olho para educadores, professores, pessoas que trabalham em conexão com o público, né? Me ocorria sempre assim, o que eu posso oferecer para ajudar, né, pais e filhos, a conexão entre eles? O que eu posso fazer para ajudar professores, as pessoas que trabalham comigo, os gestores que atendem, sim, pais, demandas. Sim. Tem esses desafios todos insanos no mundo, né, nesse momento. Insanos porque os contextos são contextos que multiplicam os ruídos, as controvérsias, tudo isso, né? E aí eu trouxe a meditação para o meu trabalho de pais e filhos,
e eu trouxe a meditação para o meu trabalho de professores. Hoje eu tenho 2 trabalhos, Criando Filhos para o Mundo, que eu levo em palestras ou workshops, e do meu lugar eu olho para as crianças, que é um trabalho com professores, né? Esses 2 trabalhos, eles têm como pano de fundo a questão da meditação. Por quê? Porque a nossa mente, ela o tempo todo nos joga ou para o futuro ou para o passado. Então, assim, e é da propriedade, da natureza dela, e está tudo certo. A mente é para isso. Então, as contas que nós temos que organizar, as tarefas inumeráveis que a gente tem para fazer, ok, tudo isso. A questão é que a gente pode fazer tudo isso fazendo tudo isso. E a gente pode fazer tudo isso se perdendo do que nós estamos fazendo. Então, nós estamos aqui conversando, você está falando comigo, fazendo essa observação, e eu posso correr o risco de começar a pensar na resposta que eu vou te dar. Então, não estou te ouvindo. Perfeito. Quantas vezes a gente, diante de alguém, não ouve o que essa pessoa está falando? A gente ouve o nosso discurso sobre o que ela está falando. Por exemplo, eu pego estou no celular aqui, navegando, né? Eu não tenho tempo para meditar lá, eu não consigo fazer nenhuma prática. Então, eu vou te dar uma dica. Quando você pegar o celular, antes de entrar na história, sente a textura. Sente a temperatura. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, eu estou sentindo o meu pé esquerdo pressionando o pé da cadeira. O contato do meu quadril com a cadeira, a camisa em contato com o meu corpo, o fone, o microfone, o Renan que está aqui, o Cris que está ali, o microfone que eu bati. Eu estou perceptivo. Eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado. Ou seja, essa capacidade perceptiva faz com que você tenha a energia do agora para fazer tudo que você tem que fazer. Muito legal isso. Então, às vezes, a gente só se perde no fazer. Então, você está fazendo. É um fazer improdutivo. É um fazer desconectado. Né? Desconectado, perfeito. É um fazer automático. E aí, todo mundo que fala assim para mim, mas eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Bom, em primeiro lugar, meditar não é parar de pensar. É você se dedicar num determinado tempo a observar todas as paisagens, todos os pensamentos, todas as emoções, tudo aquilo que te percorre o seu redor. E aí, existem muitas técnicas simples. Eu criei um curso bem short, 2 horas, chamado Meditação para quem não tem tempo. Então, ali eu falo sobre meditação não formal. Como é que você fica presente durante o dia fazendo o que você está fazendo? E como que você se dedica, se você é cristão, a fazer uma prática católica, uma prática cristã ortodoxa, ou então uma prática de yoga simples, ou uma prática budista, se você é ateu e prefere ser mais racional. Como é que você fica conectado? Então, assim, em 2 horas, você tem acesso a um repertório que vai te ajudar a ficar presente. Que legal. Muito legal. Porque, assim, qual é a grande questão humana? Para mim, a grande questão humana é a incapacidade que a gente tem de perceber e escutar o outro. É verdade. E aí eu te pergunto, num relacionamento de casal ou num relacionamento de pais e filhos, onde está o ouro? O ouro está na escuta e na percepção do outro. Pô, sensacional. Uau. Sobretudo quando você está presente, disponível para o outro, sem nenhuma história. Muito bacana. E aí a meditação te ajuda a sair das histórias, porque a nossa mente conta história o tempo todo. O tempo todo, se o cara te fechou no trânsito, você cria uma história. Tá vendo aí, minha vida? Entendeu? Hoje nós somos fechados. Pô, se o cara te fechou no trânsito, você cria uma história. Rapaz, olha. Se você não aconteceu o que você achava que tinha que acontecer, você cria uma outra história. Cria uma história. E aí, você vai criando tantas histórias. E eu sou professor de história. Chegou um momento que eu falei, não vou mais dar aula de história, porque eu já contei bastante história. Já contou todo o repertório. Muita história. E aí, você vai contando história, quando você vê, você tem crenças cristalizadas, padrões, hábitos, comportamentos. E aí você não ouve mais ninguém, porque você já tem uma opinião formada sobre tudo, como dizia o Raul, né? Exatamente. Então, eu acho que essa prática de estar presente, estar no agora... Te liberta também de muitos julgamentos, né? Porque essas histórias, elas julgam as histórias dos outros, como se a sua própria história fosse a única. Aí, Luiz, que relacionamento vai dar certo? Aí, quando você fala isso, você me quebra, porque assim, eu vou te falar, me quebra aqui no podcast, eu vou te falar... para mim, o ponto mais importante da minha existência, que aconteceu há talvez 1 ano atrás, foi o dia que eu falei para Ana, que é a mãe dos meus filhos, né, dos nossos filhos, né, não existe os meus, né, são sempre nossos. Os filhos nunca são meus, né? Os pais, às vezes, tem que falar, o meu filho e tal, eu sempre falo o nosso filho.
Quando você fala nós, você inclui o pai e a mãe. É verdade. E o que mais existe é a exclusão. Agora, o Laureano, tem o seguinte, né? Lá em casa, quando os filhos fazem tudo direitinho, eu falo que é meu filho. Quando eles fazem alguma bagunça que a gente não gosta, tá vendo aí, ó? Tá vendo? É seu filho. E aí os pais fazem isso. Claro você viu o que o seu filho fez? Né? Você viu o que a sua filha fez? E é muito engraçado, porque é mais ou menos uma forma de você dizer é seu porque ou tá fazendo algo que é condenável, que é errado. E aí eu vou te falar, para mim o sumus bonum da minha vida, o ponto máximo da minha vida aconteceu 1 ano atrás. O dia que, de coração, não de boca, porque a boca fala tudo, né? Exatamente. Aliás, a gente fala demais. Né? O dia que eu estava numa conversa com a mãe das crianças e dos nossos filhos e num determinado momento ela me falou alguma coisa e eu disse assim, bem conectado ao meu coração, assim, dizendo para ela assim, olha, estou num ponto da minha vida que eu quero te dizer o seguinte, eu te liberto de todos os meus julgamentos. Lindo demais. Dentro de mim há um profundo respeito por você ser do jeito que você é, com tudo que é luz e tudo que é sombra. Lindo. Esse foi o ponto culminante. Depois desse dia, houve um turning point, uma mutação na minha vida. Uma virada de chave. Eu diria que assim, o meu corpo fica em paz, entendeu? Porque quando você se conecta com uma mulher, com um homem, quando você tem filhos, independente do formato aí da relação, perfeito, quando você traz a vida junto com alguém, essa conexão é de uma vastidão que é uma profunda ignorância você não perceber que é uma vastidão tão grande quanto as miríadas de galáxias que existem. E que se você não estiver bem com esse ser, casado ou separado, não tem nada, efetivamente, de paz profunda e duradoura no seu corpo, no seu coração, na sua mente. Filhos, né? Os filhos pulam, os filhos vão viver vidas atormentadas, sequestradas pelos conflitos entre os pais. Daí a importância, quando eu falei você falou do julgamento, daí a importância de você perceber, meu amigo, julgamento serve só para envenenar o seu coração, a sua mente, o seu volta multiplicado pelo estrago que faz na vida dos outros, né? Gente, olha que incrível tudo que a gente está trazendo aqui. Olha isso que eu falei para anotar, hein? Falei para anotar, exatamente. Porque, pô... Tá, eu acho que assim, tá reverberando tanta coisa profunda mesmo, né? Olha, essa última fala, né, do Laureano, o fato da gente concordar, né, com a pessoa que nós escolhemos para estar junto com a mãe, o pai dos nossos filhos. Isso tem um efeito profundo também no coração dos nossos filhos. Né? Então, eu acho que foi um ganho você falar sobre isso já logo agora no começo, né, desse podcast, para já tocar o seu coração, você que está assistindo, tocar o seu coração e você se abrir para uma nova postura, né, uma nova postura diante da sua família, diante dos seus filhos, diante da pessoa que você escolheu estar junto. E se está chegando alguma coisa aí, se você está gostando, está sendo tocado, eu peço para você que escreva aqui nos comentários. O que está vindo? Que chave que está virando para você? Escreve aqui para mim que eu vou adorar saber, vou adorar comentar também, né, minha vida? E você sabe uma coisa que eu queria perguntar para o Laureano? Pergunte. Que a gente tem tomado desses recursos que a gente tem aprendido com a inteligência sistêmica, com as constelações, né? E para ver tamanho que é isso, a gente estava no carro vindo, a Juliana lendo o livro, a gente lê, a gente começa a chorar, cara. É impressionante, né? A profundidade de que isso nos toca. Mas a pergunta, né, eu queria ouvir o Laureano, como é que tem sido a experiência do Laureano? Porque para mim tomar o amor do meu pai é um exercício diário. Porque na infância, né, como a gente até comentou antes aqui, muitas vezes a mãe, por uma insatisfação que ela tem com o seu marido, né, que não é com o pai, mas é com o marido, isso pode acontecer na vida de um casal, isso acaba passando para os filhos como se o pai não fosse um pai bom, né? E depois a gente fica se sentindo com raiva de amar esse pai, porque é como se a gente estivesse indo contra a mãe, né? Então, como é que é isso da gente tomar o amor do pai e da mãe todo dia, né? Porque parece que é uma coisa que eu tenho que fazer sempre. Não é uma coisa assim, eu virei a chave, né? Sim. A gente fala esse termo virar a chave, mas é ter que virar todo dia. Como é que é isso, Laureano?
Eu posso falar um pouco do lugar de alguém que se conectou amorosamente, de maneira livre e não julgadora, com o pai aos 52 anos de idade. Né? Aos 52 anos de idade. E eu fico pensando no Bert Hellinger, que escreveu uma carta para o pai, sei lá, com 90 ou quase 90 anos. Lindíssimo. Bert, né? Criador das constelações. E eu diria assim, eu acho que o tomar, né, esse termo, né, que foi traduzido do alemão, nehmen, né, que é receber ativamente, ele é o maior desafio da existência. Concordo. O maior desafio da existência. Por quê? Porque receber ativamente o amor que vem através do pai e da mãe é receber a vida e tudo que a vida implica nesse receber a vida. Sim. E eu diria, isso implica num processo profundo de gratidão, de reconhecimento e de uso da vida em nós. Porque a vida em nós ela é autoconsciente. Não sei se você já pensou nisso, mas o que a meditação me trouxe, antes da sistêmica, a sistêmica me ajudou, a inteligência sistêmica me ajudou a entender do ponto de vista racional e trazer mais para o corpo, é que quando a gente respira, entregue, aceitando, a gente se dá conta de que não é a gente que respira. A respiração em nós é uma presença, é uma consciência. E essa presença, essa consciência, que cada cultura chama de um nome, que Joseph Campbell dizia que são as máscaras de Deus, as máscaras da eternidade, que cada povo nomeia de um jeito sagrado. Né? Uhum. Eu hoje estou preferindo não nomear o sagrado, mas ficar em silêncio diante do sagrado. Mas o sagrado que respira em nós, ele é essa vida que 21.400 vezes percorre os nossos pulmões e energiza o nosso corpo. Essa vida plena, ela se expande em nós com a gratidão, com o reconhecimento e com o amor que a gente consegue receber da fonte que veio através do pai e da mãe, do jeito que veio. Mas a nossa cultura e o nosso corpo denso, pesado, as nossas emoções, a nossa inabilidade e o profundo amor das crianças não dá conta de receber isso como uma taça. Então, a nossa criança, ela é uma criança que se conecta, que acha um lugar, e geralmente acha um lugar entre o pai e a mãe. Geralmente, essa criança, ela, por esse corpo frágil, por essas emoções que são flutuantes, por uma mente que é intensa, né? A gente cria histórias, e a gente principalmente cria histórias ouvindo os alunos de que o nosso pai não nos ama porque ele é severo, porque ele é bravo, Sim. de que a nossa mãe não tem tanto tempo. E a gente cria fantasmas, só que essa criança, ela cresce, mas ela continua existindo dentro de nós. Sim. Então, cada momento que você diz sim a essa vida autoconsciente que te percorre, um sim absurdo, entregue, um sim amplo. Cada vez que você diz esse sim, você se conecta mais ao seu pai, você se conecta mais à sua mãe. Agora, há histórias dificílimas. Sem dúvida. E eu acho que é bacana, Laureano, você também falar um pouco do que você vê, né? Você com certeza na escola se depara com histórias, né, difíceis, né? E o que você vê com relação às crianças nessa dinâmica com os pais? Eu vejo que os pais, como a maioria de nós, e eu me incluo nisso, são absolutamente inconscientes. Sim. Da palavra, do gesto, e, sobretudo, eles são inconscientes do que a gente chama, nas constelações sistêmicas familiares, de postura. Sim. Por quê? O que eu mais ouço, quando eu vejo uma mãe com críticas ao pai, ao marido, e quando uma mãe ou um pai se apoiam nos filhos ou criticam um ou outro para os filhos, trazendo os filhos para o meio de uma relação que é de homem e de mulher e que é de adulto.
que eu vejo nisso? Que há uma inconsciência enorme. Sim. Quando essa mãe diz para mim assim, mas Lau, eu respeito muito o pai dele. Eu respeito muito a mãe dela. Sim. Mas eles não se dão conta de uma coisa, que as crianças estão conectadas ao nosso coração. É um radarzinho ali, então, né? Nossa. E as crianças são perceptíveis, e os adolescentes são perceptíveis. E que fica muito pesado para eles quando eles veem, quando eles percebem que tem algo ali e aquilo não é identificado por eles, e eles simplesmente ficam confusos na lealdade. Então, eu vou exemplificar, porque talvez você que está nos ouvindo entenda melhor, né, o conflito. Eu atendi uma adolescente de 9 anos. Uma adolescente que estava com dificuldade com as amigas, entrando num campo assim, de conflitos e tal. E, num determinado momento, essa menina pediu para conversar comigo. E foi muito interessante, porque ela sentou na minha frente e eu tenho uma prática de atendimento de qualquer pessoa, de ficar profundamente conectado com o meu corpo e vazio, para não ter nenhum julgamento, para não ter nenhum pensamento. Então, por exemplo, quando eu vou atender um pai na escola, uma mãe na escola, se alguém quer me dar um relatório, eu geralmente falo, não, deixa quieto. Né? Não, esquece, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Quero ouvir de primeira, sem nenhuma justificativa, né? sem nenhuma história. Então, é uma técnica que a gente usa quando constela, né? Faz constelação. E é muito eficaz, muito poderosa. Então, eu fiquei ali disponível para essa menina, e ela falou assim, Lau, eu estou completamente perdida, mas eu estou completamente perdida, não sei o que eu faço. Eu falei, me fala um pouco sobre isso. O que te angustia, né? E ela enumerou uma coisa. Falei, legal. Mais alguma coisa? Enumerou outra. O que eu faço? Eu estou perdida com tudo isso. Eu falei assim, olha, não sei, para mim, você não tem problema nenhum. Porque nenhuma dessas questões que você trouxe são problema seu. Ela fez assim, hã? Eu falei, isso não é problema seu. Ela estava trazendo uma demanda da mãe com o pai, eles são divorciados, e ela falava para a filha, vai lá e fala com o seu pai. Eu falei, você não tem que falar com o seu pai, querida. Isso você fala, mãe, isso é um problema seu e do meu pai, eu não tenho nada a ver com isso. E era uma questão que envolvia a menina estava com raiva do pai. Eu falei, isso é um problema da sua mãe, e quero te dizer mais. O meu coração sente que você ama o seu pai te ama, está tudo bem entre vocês, só que assim, sua mãe não está sabendo lidar com isso, e diz para ela, mãe, isso não é um problema meu, isso você resolve com meu pai. Com o papai. Segundo problema, porque a mulher do meu pai... Você dorme com a mulher do seu pai? Não. É ele que dorme, não é? Isso é um problema dele. É isso aí. Porque ela fez isso para mim. Eu falei, olha, quando ela fizer algo para você, pontue, diga, põe os limites que você acha que são necessários. Agora, ela dorme com seu pai, ela é companheira do seu pai, é uma escolha dele. Fomos mapeando. Aí, para ficar claro, eu disse para ela assim, vem cá, vamos experimentar aqui no corpo. E a gente fez uma experiência de âncora de solo. Eu peguei um quadrado do chão, porque eu estava sem nenhuma âncora ali. Ela ficou ali, eu falei, seu nome completo, sua data de nascimento. Isso é você. Você tem poder, no máximo, nesse momento da sua vida, 1,5 metro de perímetro. E a gente foi mapeando aquilo, brincando, e depois eu disse para ela claramente o seguinte, fala para mim o que você tem de compromisso na vida. O que é responsabilidade sua, direto? Porque eu procuro conectar os adolescentes e os pais e olha que leveza, a todo mundo na seguinte ideia. Meu amigo, se tem algo pesado na sua vida, não é seu. É isso porque aí. O que é seu é leve. É isso aí. Porque o que é seu te Perfeito. cabe. E aí eu gosto sempre de visualizar um perímetro. Fica nesse perímetro. Sente esse perímetro. Legal. Entendeu? Esse perímetro é o seguinte, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu penso, como eu me porto, é problema meu. Porque o outro fez isso, falou, a menina brigou comigo. Olha, amigo é assim. Tem amigo que é para aprofundar, tem amigo que é para ter uma relação mais superficial, tem amigo que talvez você não confie, mas é importante para você manter esse relacionamento social. O importante é você saber com quem você está lidando e ser responsável pelo que você quer. Então, vamos fazer o seguinte, o que é responsabilidade sua? Ela falou, estudar? Eu falei, show, estudar. O que mais? Me divertir? Se divertir. O que mais? Cuidar da minha saúde? Do seu sono, da sua comida e tal, dos seus relacionamentos. Meu, você só tem isso para fazer. Aproveita.
Você não tem conta para pagar ainda. Legal demais. Aí, assim, esse foi um ponto alto e eu fiz isso muitas vezes. Eu acabei de fazer isso essa semana. Agora, eu queria dar um passo atrás. Olha só que coisa interessante. Só que você me perguntou a questão do pai, da leveza. Eu estava falando da postura. Eu não quero que vocês percam isso. Por quê? Porque, na verdade, quando a mãe pede para essa menina, ela tá fora, a mãe está fora do lugar. Faz a filha sair fora do lugar. E muitas vezes a mãe fala assim, mas qual é o problema disso? O problema é como o seu coração está carregado de mágoa, de ressentimento. E eu não estou dizendo que ela não está errada de ter mágoa ou ter ressentimento. Eu sempre digo, você tem mágoa, tem ressentimento? Show, ótimo. Olha para o seu coração, imagina assim, é um jardim, ali tem mágoa, tem ressentimento, tem um monte de erva daninha. Trabalha ali, arranca aqui, arranca ali, vai lá, fala, discute, quebra o pau. Seu ex-marido, vai lá, fala com ele, quebra o pau, deixa os filhos de fora, sai leve, diga o que você tem que dizer, mas deixa o rio limpar os seus jardins. Então, assim, não fica tomando água envenenada, não fica vivendo no meio de cicuta, de erva daninha, vai tirando. Olha como a gente pode deixar a vida mais leve, né? O que o Laureano está trazendo é que no meu lugar, olhando, e essa frase eu acho que foi uma frase muito pertinente, né, para você que está em casa, né? Se você está se sentindo pesado, se você está no momento que você está achando que você está carregando um monte de coisa nas costas, é porque você está fora, só está carregando algo de alguém, né? Não é seu? Porque sendo seu, é leve. Se você está com a carga mais pesada, é porque você está carregando algo de alguém. Né? E aqui tem um olhar para essa leveza. Pode ser muito mais leve você olhar. Essa analogia que você fez do coração com o jardim, né? Com as flores, né? O que você quer plantar? O que você quer deixar? É natural que venham, né, as ervas daninhas. Eu procurei, Juliana, durante anos, uma pessoa para cuidar dos jardins da escola que eu fico. E hoje os jardins estão lindos. Né? Na porta da minha sala tem uma primavera, tem uma orquídea. E às vezes eu fico olhando ali. E, por exemplo, os jardins, eles nos reconstituem, eles são fonte de resiliência. A natureza é fonte de resiliência. Que a natureza te convida a olhar para aquela beleza e para aquele silêncio que está por trás do ruído que eu falava há pouco. E aí, quando você está falando de leveza, as pessoas confundem. Às vezes elas falam assim, mas como assim ser leve? Eu tenho muito trabalho, eu estou cansado. Cansaço não tem nada a ver com leveza. Você pode estar cansado e leve. Sim. E mais, você pode estar com baita de um problema, com uma preocupação e ter leveza para resolver aquilo se aquilo está no seu lugar, está com você, entendeu? Então, assim, é uma experiência. A gente tem uma prática num programa socioemocional que a gente faz, que é o seguinte. É uma prática de você fazer um personal statement, uma espécie de declaração pessoal. Laureano, eu não queria te interromper, porque não, pode eu tô adorando, cara. Não, Luiz, tá... Não, é que viu, é o seguinte, eu não falei que a gente nem pisca. O tempo tá voando. É assim, ó, eu só queria comentar uma coisa rápida. A gente vai servir o nosso cafezinho, né? A gente vai te convidar para tomar um café. Maravilhoso. É um café feito numa prensa francesa. Nossa. Não sei se você vai... Colombiano. Mas eu queria... Mas para continuar o papo, porque assim, ó, Laureano, você falou muita coisa, cara, profunda. E eu queria voltar um passo na questão de que nós, como pais, subestimamos a conexão que nossos filhos têm com o nosso coração. Sim. E quando a gente fala da postura, ou seja... Veja, né, o Laureano foi costurando esse entendimento. E é claro que é um entendimento muito mais do coração do que da mente. E eu queria, amor, que você falasse das duas experiências que a gente teve com os nossos filhos, que demonstram, e todo mundo em casa deve ter também situações como essa, que demonstram o quanto que o nosso coração está conectado com as crianças. Uma foi com a Juju. Qual delas? Né, essa última recente que você falou comigo. De ontem? Né, que você estava cansado e tal. E a do Theo lá com o vovô Xixo, né, que ele não conheceu. Sim. E aí, é só para mostrar que, uma vez entendendo que as crianças realmente estão conectadas com o nosso coração, a nossa postura, que não é o que a gente fala... É o que a gente sente, né? Vai passar. Então não adianta a gente se enganar, não adianta enganar os outros. Né? Isso que o Laureano trouxe. Eu vou fazendo um cafezinho, vocês vão falando. Isso que o Laureano trouxe, né? A gente, não, tá tudo bem, né? E muitas vezes a gente quer aparentar que tá tudo bem, muitas vezes não falando, mas lá dentro da gente, né? Sentindo tudo aquilo. E nós não queremos nos deparar muitas vezes com isso, né? Queremos contar uma historinha pra gente, que não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, né?
ou em casa, ou quando há uma separação. Não, tá tudo bem, eu me dou bem com meu marido, tá tudo certo, mas não existe essa. Eu achei muito legal você ter trazido essa fala de que conversa lá, expõe o que você, lá com marido e mulher, homem e mulher, né? Expõe lá, coloca o que você tá sentindo, né? Vai lá e limpa, né? E limpa isso, coloca... eu falo muito isso pro Luiz, né? Que a gente tem que trazer entre nós, né? Esse espaço da gente colocar, né? O que a gente pensa, o que a gente fala, porque muitos casais, eu atendo muitos casais também. E eu atendo... A principal questão é que eles sentem um montão de coisa, né? Não falam e vão deixando o tempo passar, né? E aí, quando chega um dado momento que toma uma proporção que o casamento já está bem machucado, né? As pessoas já estão bem machucadas e criaram uma história ali difícil, às vezes até indo para querendo sair, né, da relação, enfim. Mas a questão que o Luiz trouxe, né? Eu estou vindo numa batida de trabalho grande e tal, né? E muito realizado com esse momento, né? Do que eu estou vivendo. E, enfim, uma agenda cheia. E na quinta-feira, eu estava bem cansada, porque eu acordo às 5 todo dia. Também gosto de fazer o meu momento de meditação. O Luiz fala, por que você vai acordar tão cedo? Você vai para academia só? Não, mas eu gosto de acordar mais cedo para fazer todo o meu ritual, né? E eu estava bem cansada nesse dia, na quinta-feira. Tinha ido dormir tarde, porque eu gosto também de acordar cedo, mas eu gosto de dormir cedo. Mas nesse dia em especial, fui dormir tarde, então acordei e dormir bem, para mim, é um ponto importante. Acordei cansada, a Ana Júlia... Aí levei as crianças para natação, né? Porque aquela rotina mãe e profissional, né? Aí leva as crianças para natação, treina, correria, loucura. Cheguei na hora do almoço, o almoço já estava pronto, mas a Ana Júlia, eu quero uma farofa, mãe. Faz uma farofa para mim, que ela adora. Ela tá com quantos anos? A Ana Júlia tá com 6. E eu falei, faço, vai dar tempo, vou fazer a farofa. Nem dava tempo, mas eu falei, vai dar tempo, eu vou fazer a farofinha e tal. Fiz. E nesse meio tempo, a Ana Júlia falou assim, mamãe, eu tô tão cansada. Nossa, eu tô muito... E ela não é de, no meio do dia, sentir sono. E ela, tô muito cansada, mamãe. E ela adormeceu. E aquilo bateu em mim, né? Eu falei, nossa... Deixa eu sentir como é que vai ser, né? E aí depois acordei ela, dei o almoço, ela foi para a escola, né? Aí voltamos, eu estava arrumando a janta, né? O jantar, estava fazendo as tarefas, eu falei, filha, vamos fazer a tarefa e tal. Aí eu tenho uma lousa lá em casa, né? Que eu anoto as coisas para resolver e tal. Aí ela escreveu na lousa para mim, mamãe, para um pouco para descansar. Aí, naquele momento, eu coloquei primeiro ela no lugar dela, né? Filha, mamãe dá conta de resolver, é assim mesmo e tal. Mas eu fiquei atenta àquilo que ela estava trazendo. No corpo dela. No corpo, exatamente. Né? E aí eu acolhi, né? E falei, bom, o que isso quer dizer para mim, né? Aí eu falei, bom, vou dormir, vou descansar mais cedo. Mas desde uma coisa simples como essa, né, Laureano? Do fato da gente estar cansado, como outras questões mais complexas, quando ela também sente que às vezes eu tô lá com uma queixa, né, com o Luiz, e ela vem imediatamente... Mas vocês têm isso? Nossa, coisa rara, né? Raríssimo, né? As pessoas acham que, né? As pessoas acham que, assim, quem vem e tá em contato com a constelação, nossa, já se curou de tudo, imagina. E tá tudo... Não, né? A gente enfrenta as mesmas questões, né? E aí a Ana Júlia vem e fala... como foi, né, a questão da chave? Eu queria ir num carro e o Luiz queria ir nesse carro também. E ela foi, pegou a chave, tomou a chave do... Saúde. Tomou a chave do Luiz e falou, não, é a mamãe que vai no carro. Né? Então, ali ela já estava fazendo uma escolha, né? Fazendo uma seleção ali, escolhendo um lado. E eu falei, opa, mocinha, peraí. Eu estou falando com o meu namorado. Eu falo assim, deixa que eu resolvo com o meu namorado aqui. Você é muito pequenininha, sabia? A mamãe é que resolve aqui com ele. E a gente entra nessas dinâmicas, e quando a gente está, que é o comecinho do que você falou, desconectado, deixando tudo atropelado, a gente não tem um olhar para isso. Sim. A gente não tem um olhar para os nossos filhos. Então, eles estão cansados, não tem presença, perfeito. E o pior, o não ter olhar, Ju, significa que você não percebe que o peso que você coloca sobre o filho, quando você traz as questões de casal para os filhos, sim, não é justo com eles, porque eles não dão conta de lidar com isso, eles não têm mental nem emocional para isso. E assim, eles sentem tudo. Por exemplo, tem uma mãe
que não queria contar para os filhos que ela estava com Parkinson, ela estava sofrendo muito. Olha só. E as crianças começaram a ter muito problema na escola. Porque, basicamente, as crianças sinalizam o que não está bem através de sintomas. Então, eu tenho um vídeo no meu canal do Instagram, até encaminhei para o Luiz, não sei se você conseguiu ver, que é assim, as crianças não têm problemas. Uhum. Exatamente. As crianças não têm problemas. Na verdade, acho que é muito bom reforçar isso, elas trazem sintomas, porque você tem um sistema familiar e elas ocupam um lugar nesse sistema e elas trazem sintomas ligados a esse lugar. Então, quando a criança, como você fala assim, filha, a mamãe sabe cuidar bem dela, não precisa se preocupar. Né? Tudo bem, você ouve que ela se conectou com uma dimensão de cansaço que você está experimentando ali. Ou até com o fato de que ela tem uma demanda, de que você tenha um ritmo mais lento do que esse. Porque a gente tem acelerado muito as crianças. A gente acelera demais. Né? Eu acho que isso é parte do nosso tempo, eu não gosto de demonizar nada, mas a gente pode encontrar um outro caminho para lidar com isso. E ela está te sinalizando isso. Quando você a deixa no lugar dela, fica mais leve. E esse exemplo são exemplos cotidianos, como, por exemplo, de sentar à mesa, de escolher o restaurante. Sim. E assim, eu ouço de pais de adolescentes que ligam para a coordenadora do ensino médio e falam assim, fulana, você pode falar para o meu filho que ele tem que estudar? Você pode falar para o meu filho que ele tem que fazer prova? Sabe? Assim, eles estão perdendo. Efetivamente, o que os pais precisam entender para que a vida dos pais e dos filhos sejam mais leves? Eles têm que entender o seguinte, que o filho precisa ouvir não, precisa ter limite, precisa ter orientação, porque ele não dá conta de fazer isso. Perfeito. E se ele tiver que fazer isso, isso vai ser pesado. Eu tenho crianças de 10 anos que, na pandemia, no momento mais grave da pandemia, quando elas estavam com 8 anos em casa, tinha uma menina que ela fazia tudo. Ela ligava para a coordenadora, pedia o link, entendeu? Porque não tinha ali um adulto disponível para fazer isso. Ela dava conta de fazer aquilo, mas isso é pesado para a criança. É pesado. Então, o que os adultos precisam entender é aquela regra básica. Quem é grande, quem é pequeno. No sentido de quem é grande tem o ônus de ser grande, que é eu vou estabelecer limites, eu vou estabelecer limites claros, eu vou dizer não. Dizer não não é popular. Dar limites claros não é popular. Se indispor não é popular, mas a criança se sente protegida, segura e leve quando alguém mostra o que tem que ser feito. Olha que importante. Então, a maioria dos pais se frustra e fala assim, eu não sei o que fazer do meu filho. Meu amigo, minha amiga, você tem pai e tem mãe. Consulta o seu pai e sua mãe interna. O que eles fizeram? Tem gente que fala assim, mas o meu pai deixava. Então, se seu pai deixava e você sobreviveu e está aqui, então assim, você pode escolher fazer diferente do seu pai, com todo respeito, porque, de verdade, ele sabia bem o que você precisava e você sabia bem como lidar com seu pai. Então, assim, vejo mães, por exemplo, que chegam com críticas à própria mãe. Então, uma vez uma mãe chegou e falou assim para mim, não, Laudia, minha mãe e meu pai não tem jeito. Meus filhos, com eles não ficam, porque eles não têm o mesmo padrão que eu, meu marido, parará, parará, parará. Quantas vezes essa mulher apareceu com inúmeras dificuldades com os filhos? E aí você fala assim, então, você pode olhar para as dificuldades que você teve com seu pai, você pode discordar da forma como eles lidam com festa, bebida, com o que quer que seja, mas você pode olhar com respeito. E quando você olha com respeito, você pega dos pais aquilo que você precisa e que te constitui. Uhum. Isso é presença. De você não julgar. Por isso, quando você falou do julgamento, eu falei, cara, o julgamento é o maior obstáculo para um ser humano ter leveza. Porque o julgamento é só um ponto de vista que você cria sobre qualquer pessoa e qualquer situação e você deixa de olhar para o que aquela situação te trouxe de possibilidade de fazer diferente. E o grande pulo do gato você pode fazer diferente tudo de todo mundo, mas faça com respeito. Com respeito. E o respeito significa, eu estou fazendo não porque eu sou melhor, eu estou fazendo porque eu acho que esse movimento que eu estou fazendo é um movimento que realmente está mais conectado com a minha alma. Gente, a maravilha da existência é que cada um de nós tem uma nota, cada um de nós tem uma cor, cada um de nós tem um timbre.
E aí o que eu falo para alunos e pais é uma coisa assim, que se você aplicar, você caminha sobre as águas. Gente, não, uma coisa, se você aplicar, você caminha sobre as águas. Uma única coisa, que é, nunca há a possibilidade de um segundo encontro. Nem com seu marido, nem com sua mulher, nem com seu filho, nem com seu colega, nem consigo mesmo. Você nunca se encontra 2 vezes com uma pessoa. Do mesmo jeito como Heráclito, o filósofo, dizia, nos mesmos rios entramos e não entramos. E os vestibulares chamam de nunca entramos 2 vezes no mesmo rio, né? Os cursinhos ensinam assim. A gente nunca tem possibilidade de repetir um encontro. Sim. Então, quando você julga, você perde o outro que está diante de você. Nossa, Laureano, mas isso é muito difícil. Pois é mais fácil viver uma vida infernal. É isso pessoas, aí. Sofrendo. Né? Permanecer, né, então, em todo o problema mim, que assim, só existe isso, entendeu? Você fala assim, resume o que você aprendeu a vida inteira cada momento é único. Sim. Então eu nunca me encontro mais de uma vez com ninguém. Nem com a minha mulher, nem com a minha namorada, nem com meu filho, nem com a minha filha. E você sabe que essa dinâmica dos pais, né? Vou comer bolo. Não, olha, foi feito especialmente para você, aliás, hein? Fala do bolo, meu amor. Bolo de fubá, da Camila Mendes. Muito gostoso. Falei para ela quem era o nosso convidado. Ela falou, nossa, vou fazer com uma hora que ela já conhece o Laureano, a família do Laureano. E ela fez. Obrigada, Camila. Mas, amor, essa questão, né, dos pais, né? Esse é um tema muito vasto, né? Vamos fazer uns highlights aqui, né? Você vê, primeira coisa, né? Se a criança tem um problema, esse problema possivelmente vem de outro lugar que não seja da criança, necessariamente. Né? Então, a gente costuma ver aí pais aí querendo tratar a criança, põe num terapeuta, não estou dizendo que não tenha, podem ter casos, de repente, que há indicação, né? Mas, normalmente, a gente observa que isso vem dos pais. Né? A criança acaba apresentando sintomas, um pouco do que a gente discutiu aqui, pela relação como os pais têm, né? Acaba refletindo na criança. Né? Outra coisa que eu acho também assim, highlights aqui do que a gente está vendo, né? Subestimar a capacidade dos pais de transformar a vida das crianças. Quando eles dizem, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Né? Sim, ficam procurando fora. E você vê, né, a gente tem tentado fazer essas conexões, né, inteligência sistêmica, autores mais contemporâneos, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando, lendo, né, lá o Jordan Peterson, ele disse assim, muito nessa linha do que o Laureano está falando, né, das crianças perdidas, a criança precisa fazer o que é certo ser feito. Não porque ela vai ser recompensada com o amor do pai ou por qualquer outra coisa. E aí, quando você vai para o mundo empresarial, existe um conceito já muito usado sobre a meritocracia, eu sou favorável a ela, não sou contrário, mas está se perdendo, ou seja, eu só faço se eu ganhar alguma coisa. Sim. Quer dizer, eu só faço... Não é assim. O que é certo tem que ser feito independente de qualquer coisa. Né? Então, estudar é o certo a fazer? Não porque você vai receber algo em troca, necessariamente. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Né? Então, se você olhar lá as questões do lar, né, é a mesma coisa. Né? Então, por que tem que fazer a cama? Vai mudar alguma coisa? Talvez a cama vai continuar lá do mesmo jeito e não vai fazer diferença nenhuma. Mas para a pessoa, a gente está estimulando a criança a fazer o que é certo, sem recompensa. Se responsabilizar pela sua, né, pelas suas coisas, né? E seu serviço à vida, que as crianças aprendem com os pais. Eu te diria, você serve a vida quando você está conectado com a energia materna e aprende a servir. A mãe ensina a servir, né? E o pai representa muito, antropologicamente, a questão do mundo. Né? Sim. Então, eu só queria assim, fazer um destaque do seu highlight, que é mais ou menos assim. As crianças nascem e elas ocupam um lugar. Esse lugar é para onde elas olham. Para onde as crianças olham? Elas olham para uma dimensão invariavelmente excluída do seu sistema, ou algo doloroso, ou alguém que não foi honrado,
para educadores, para terapeutas, é muito interessante olhar junto com a criança para onde ela olha. Como é que você olha junto com uma criança para onde ela olha? Você se conecta ao coração dela. Quando você falava das crianças, né, e das histórias que a Ju contou, esse livro, Uma Criança de Cada Vez, a capa dele Linda. é uma capa que mostra essa conexão do coração da filha com o coração do pai. Com o pai. Aí vão perguntar por quê? Por que o pai, né, Laureano? Por que o pai? Na verdade, quando eu escrevi, né, o Capista, da editora da Arterra Editorial, chama Pri, é uma editora de Curitiba, o Capista conectou, porque o livro começa com um desenho que a Ananda fez. E foi um desenho iniciático, assim. É no momento em que eu estava tomado de profunda dor, e aí a Ananda fez esse desenho. Ai, que lindo, uma borboleta. Ela fez esse desenho no momento que eu estava tomado por muita dor, muita dor. E estávamos, eu e ela em casa, só um domingo de manhã. A Ananda tinha 6 anos. Ela está aqui hoje ouvindo, está com 10. Sim, está aqui. A Ananda tinha 6 anos e eu estava tomado por uma dor, assim, não de um momento da existência, mas de muitos momentos que se repetiam, né? E naquele momento eu não tinha certeza se eu decidia afirmar a vida ou desistir, né? Olha só. Então, assim, uma coisa muito, muito dolorosa, muito dolorosa, muito dolorosa. Talvez tenha sido um dos momentos mais dolorosos da minha vida. E ela estava brincando e desenhando, e desenhando, e desenhando, e desenhando. E eu estava tentando organizar todas aquelas emoções, aquele contexto, né? Um domingo de manhã, só nós dois em casa grande, né? Olhando para o jardim, e eu falei, vou meditar. E fiquei ali, lutando comigo, né? Observando tudo aquilo, usando todos os recursos que eu tinha. E quando eu saí daquele estado ali de imobilidade externa, porque internamente era um furacão, né? Eram tempestades e tempestades, ela veio e me entrega esse desenho. Que é uma borboleta, sim, né? Um sol, uma campina. E naquele momento, aquilo me fez sair dessa tempestade. Olha só. Sabe aquela imagem de Jesus dormindo no fundo do barco? Sim. E que os discípulos desesperados vão lá e acordam ele. Eu gosto dessa imagem do Evangelho, porque eu acho que no fundo do nosso barco tem um eu sou, uma presença, um Cristo, um Jesus que dorme. E naquele momento de tempestade, a Ananda foi o instrumento desse eu sou que me deu essa borboleta. Ai, que lindo, fiquei até arrepiado, que bonito. E ali eu decidi, aquela tarde eu fui fazer uma constelação. Ali eu decidi viver. Ali eu mudar totalmente o rumo que eu tinha. E aí, quando eu escrevi esse livro, eu começo contando essa história, e aí o Capista conectou, né, a filha ao pai. Claro. Que é uma conexão que a filha tem com o pai e com a mãe, mas que naquele momento foi a forma como a vida dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais chegaram até mim no momento de dor, através dos filhos. Lindo, então, lindo, quando lindo. você fala os filhos olham para algum lugar. Muitas vezes eles são porta-vozes de uma ancestralidade que se afirma nesses momentos, em que nós nunca estamos sozinhos. Não. A maior ilusão que o ser humano pode ter é de que ele é sozinho. E nós somos uma alma coletiva, a gente está conectado. Então não tem como uma criança, um adolescente, uma pessoa não estar conectada com alguma dimensão daquela família. E os pais perdem isso, porque eles não percebem. Uhum. Nós somos fanáticos do visível. A gente acredita que essa xícara existe porque eu vejo e toco. E eu não acredito fanáticos do visível, que eu sinto, penso. É tão concreto e real como isso aqui. A diferença é que está num nível de vibração ótica diferente, de vibração física diferente. Ô, Laureano, mas tem uma questão importante aqui. A gente, antes de começar o podcast, a gente estava batendo um papo, né? E você estava falando dessa questão da exclusão do pai, que eu acho que para finalizar aqui o nosso podcast, a gente não pode terminar sem falar sobre isso, né? Que você se depara dentro da sua realidade lá da escola, dos atendimentos, né?
o quanto o homem, né? E aí eu vou deixar o bate-bola aqui, ó, dos homens, né? Falar um pouco sobre isso, né? Do quanto a mãe faz esse caminho, né? E Bert Hellinger traz nas suas obras, né? Vários momentos onde ele faz a mãe levar os filhos até o pai, né? E o quanto isso tem uma força incrível para a criança, né? E permitir esse acesso, levar, né? Tem sido uma jornada para mim isso. Antes de você falar, Lorena, só uma brincadeira que a gente tem lá em casa, né? Exatamente nessa linha, né? Depois que a gente conheceu então as constelações, não é possível uma casa, na minha percepção, estar bem se a mãe não estiver bem. Uhum. Então eu costumo brincar, né, nas nossas orações com as crianças. Você já virou um mantra. Papai do céu, cuida dessa mamãe, porque ela estando bem, o resto da casa... Todo mundo vai bem. E veja, a gente fala isso brincando e tudo, mas por trás disso está o papel da mãe. Da no mulher, lar, né? Da mulher, no caso, na figura da mãe, ou se for um casamento lá. Porque a mãe, que não tem filhos ainda, né, um casamento sem filhos, porque a mulher, esse papel da mulher é muito maior do que ela imagina. Eu atribuo que a dinâmica também do casal, ela é fortemente influenciada pelo homem, eu não tenho dúvida disso, nós temos um papel importante nisso, mas é guiada pela mãe, é liderada pela mulher, né? E quando entra os filhos, isso fica maior ainda. Então, dentro do que você vai comentar, né, Laureano, também a gente tem presenciado exclusões do homem de uma maneira muito sutil. Ela não é uma exclusão, às vezes, dita, né, como você já falou aqui, né? Não, mas eu respeito meu marido, eu respeito o pai das crianças. Mas, feita, verdade, inclusive, por casais casados, né? Não só em casos de separação, né? Mas é quando ela reclama do homem dela do jeito do que o homem faz, né? Que o pai faz. Na criança também. Imagina, a criança, de repente, para incluir aquilo que a mãe está rejeitando, como você comentou, ela repete coisas do papai. Mas é natural, porque o papai está ali dentro também, né? Esse tema ele é tão delicado e cada vez mais eu tento ter mais delicadeza para tratar desse tema. Não é mole, não. Porque é muito difícil, historicamente, tudo o que as mulheres sofreram, Sim. o que as mães sofreram, as imposições culturais, as infinitas formas de violência que já foram aplicadas, né, em relação ao feminino, à mulher. E eu me deparo com um contexto muito difícil, que é assim, as mães muito feridas, casadas ou separadas, divorciadas, elas não, muitas vezes, se dão conta do quanto os filhos amam os pais. Então, assim, as mães reclamam muito. Seu pai é ausente, seu pai não ajuda, seu pai... Ela está falando do pai. Está falando do pai. Sim. Interessante imaginar que o pai é uma força maior, assim como a mãe é uma força maior. Sim. E que, na maioria das vezes, ela está reclamando de um homem que não foi cuidadoso, que não foi respeitoso, ou que dificulta a vida dela, ou que foi violento, ou que bateu, ou que abusou, ou que... Quer dizer, existe uma dor legítima, né? As dores são sempre legítimas. Mas é importante, e aí não é uma questão para a mãe, isso é uma questão da condição humana. É importante que a gente faça a opção por se conectar com uma dimensão maior do que nós. Concordo. Senão a gente não tem força. Maior do que nós. Quando eu olho para uma relação de violência, olho para relações muito difíceis, eu sempre, internamente, não faço isso externamente, internamente eu me curvo à força que eu sempre chamo de poder maior, ou de amor maior, que é mais comum nas constelações. Sempre que eu me conecto com essa imagem que nós chamamos de Deus, eu me conecto a um poder maior, que aparece em Cristo, que aparece em Buda, que aparece em tantas tradições, né? E que é essa reverência a um poder maior. Então, eu acho que nós, seres humanos, podemos nos conectar a um poder maior. E conectar a uma dimensão de perdão, eu diria, de concordância,
de que se eu experimentei uma relação, um casamento, algo, inclusive doloroso, violento, isso pode me trazer abertura, crescimento, mais amor, ou pode me fechar, me prender, me diminuir. E, consequentemente, isso vai reverberar por ressonância nos nossos filhos. Então, é um caminho muito exigente, mas necessário. Então, eu procuro dizer para as mães, olha, o que eu vejo dos meninos desconectados e das meninas desconectadas com os pais, porque as mães têm todas as críticas, todas as falas, toda a dureza. Bebida, sim, droga, promiscuidade, falta de direção, fracasso escolar, indisciplina, desrespeito à autoridade, no limite, morte. Morte. Olha que sério, quando não está conectado à figura do pai. Então, muitas vezes eu digo para a mãe, olha, às vezes os pais são pais. Eu sempre pergunto, mas o pai dela oferece risco? Não oferece risco, mas ele é um vagabundo, ele é isso, ele é aquilo e tal. Então eu procuro dizer, olha, procure reconstruir o respeito a essa pessoa que você escolheu de uma forma ou de outra, ou aconteceu, e que está presente em 50% do patrimônio genético e da cara dessa criança. Então, procura se conectar com isso, por quê? Porque o sucesso dela, o bem-estar, a leveza, também está diretamente ligado à conexão que esse filho ou essa filha vai fazer com o pai. Sim. E muitas vezes é tão sutil, mãe, né? É tão sutil que a mãe fala assim, mas eu respeito ele. Eu ajudo, eu inclusive até levo meu filho lá. Lógico, ele não cuida do jeito que ele devia cuidar. Isso, Aí você fala, então deixa ele cuidar do jeito que é o pai, porque o pai tem um jeito próprio. A Ananda está aqui, né? Eu cuido dela do jeito como um homem cuida. A mãe cuida, não melhor do que eu, mas ela cuida como a mãe cuida, que eu considero altamente relevante. Aliás, eu sempre digo para a Ananda, para as meninas, falo, você tem que viver com a sua mãe e aprender a ser mulher com a sua mãe. É isso aí. Meu filho, segundo filho, o João, de 22 anos. Muitas vezes ele precisa do pai. Por quê? Porque são energias diferentes. Exato. Nem melhor, nem pior, mas elas formam uma dança, uma sinfonia. Sim. Então, um último caso, agora, uma semana e meia atrás, eu atendi uma menina e a menina tem tido várias dificuldades. E sempre que eu atendo, lógico, você acessa o campo. A gente fala o campo, significa você acessa a história da pessoa, as conexões da pessoa. Sim. Né? Nas constelações a gente usa o termo campo, mas eu diria, o campo é o campo quântico, o campo, né, das partículas invisíveis que nos constituem. Né? E eu estava muito conectado com essa menina e ela estava muito chateada, tinha sido suspensa, enfim. E por um evento que notadamente é um evento conectado à autoridade, há uma certa perdição ali de parâmetros disciplinares, enfim. E ela veio me pedir desculpa, perdão, estava muito chateada. Em determinado momento eu falei assim, e o seu pai? Porque ela mora com a mãe e com o padrasto. E o seu pai? Falou, meu pai não tem ligação nenhuma comigo, já tentei, já me esforcei, parará. E eu senti que existe muita dor da mãe, e a dor provavelmente é muito legítima. Tem eventos, tem pais que falam, vou pegar você e não aparece e tal. Tem isso demais. Mas toda ação paterna, seja mais violenta, menos violenta, toda ação paterna tem um contexto. Assim como por trás de toda violência, de todo, aspas, mal, né, para a gente não criar aqui um maniqueísmo bem e mal, toda ação, todo relacionamento tem um contexto. Quando você olha para o contexto, você dá conta de olhar com mais integridade. Então, eu sei que ali tem uma dor profunda dessa mãe. Então, a gente estava de máscara e eu falei assim para ela, me fala uma coisa, porque o meu coração se conecta com o coração das crianças, eu senti o amor e a dor dessa menina por não estar conectada com o pai. Sinto agora, falando para vocês, a dor dessa menina. Então, eu perguntei para ela, básico assim, o que seu pai te deu de mais importante? E no silêncio ela disse, acho que nada. Não me lembro, Lau, acho que nada. Todo mundo me chama de Lau, acho legal isso. Não me lembro, Lau, acho que nada. Aí eu falei para ela,
estou vacinado, tá? 3 doses. Você pode baixar a sua máscara um pouquinho? Aí ela baixou a máscara. Eu olhei para o rosto dela, falei assim, engraçado. Eu vejo seu pai tão em evidência no seu rosto. Mas porque eu vejo mesmo. Senão não... Isso. Meu coração falou, eu vejo seu pai tão conectado. As lágrimas começaram a escorrer assim. As minhas eu falei, aqui. Pode subir a máscara. Aí ela falou, puxa lá, ele me deu a vida. É isso aí. Aí, você faz o que depois disso? Isso aí. Faz o que depois disso? Quer dizer, é uma oportunidade para essa menina, independente desse pai, porque a gente tem que entender, independente, seu pai pode ser um traficante, estuprador e tal. Se alguém fala do seu pai, uma dimensão da sua alma está ferida. Está ferida. Então olha para esse pai traficante, bandido, estuprador, matou sua mãe, matou seu irmão. Olha para esse pai e diz, olha, é duro, é difícil, é sofrido, mas esse foi o caminho que o poder maior encontrou para eu estar aqui. Eu sei que isso não é leviano. Há mais de 30 anos, todos os dias eu sento e sinto o meu corpo, sinto a presença divina, sinto a força divina, sinto na respiração o sopro que me conduz, que me ampara, para eu ter condição de falar isso com o coração e não com a boca. Não é leviano. Lindo, lindo. Entende? Então, assim, as mães, os pais, eles se juntam para que o amor possa ser maior. Independente se é através da dor, da violência, da loucura, mas a loucura nunca vai dar a última palavra. Sempre é o amor que dá a última palavra. Para a vida continuar seguindo, né? Sempre é o amor. Sim. E o amor que faz se você se abre, o amor vai te conduzir a outro nível, a outras experiências, a outras percepções. Se você se fecha, o amor vai te trazer dor, sofrimento, até o momento que você vai desabrochar e despertar, porque ninguém está condenado à eternidade. Que lindo, né, minha vida? Amor, fechamos com chave de ouro. Opa, essa aqui. Olha, até engoli meu choro aí, aqui. Laureano, que maravilha, cara. Espetacular. Eu acho que muito assim, tocado por acho tudo. Que esse episódio, né, em especial, vai trazer aí coisas, mexer com coisas muito profundas para muitas famílias, né? Esse convite que ele fez de você olhar para os seus pais, né, para esse pai que gerou, que te deu a vida, né, e olhar para ele dessa forma ampla, grande, com a grandiosidade, né, de ser o seu pai. Quem sabe na hora que você conseguir fazer isso com o seu pai, você, mulher, e falo em especial para as mulheres, né, com a frase do Bert, a paz no mundo começa no coração das mulheres, você também consiga fazer esse movimento com o seu marido, né, com o seu ex-marido, né, e abra esse espaço de amor, liberando os seus filhos, né, liberando as nossas crianças de tudo isso e deixando elas amarem. Amarem quem elas são, a sua origem. O Garriga fala, né, amar o que somos, amar os outros como são, amar a realidade como ela é. Lindo. Eu queria falar uma última coisa. Eu acho que todo ser humano só tem uma tarefa. Olhar todos os dias, todos os momentos para o seu coração e ver o que pesa. E encarar. E dizer, eu vou cuidar disso. E respirar de novo. Perfeito. Entre uma inspiração e outra, a gente sempre tem a possibilidade de fazer isso. Perfeito. Talvez isso nos leve a abismos infinitos. Sim. De plenitude, de experiência, de encontros, de amor, né? E olha, uma coisa que eu queria reforçar aqui do que você trouxe, né, que o julgamento é um impeditivo, é um impedimento para a leveza. Né? Ó, meu amor, eu quero agradecer a galera que está com a gente até agora. Até agora. Putz, foi show de bola. A gente quer agradecer demais vocês aí que estão com a gente até agora. Ficamos aí mais de 1 hora aqui, batendo um papo maravilhoso com esse cara aqui, sensacional. Vai ter que voltar, né, vida? Vamos chamar o Laureano de novo para a gente conversar mais. A gente pode falar sobre educação. Opa! E aí eu vou falar mais dos pais e de como eles interferem na questão da educação. Perfeito. E a gente também quer conhecer um pouco mais seu livro, né?
E agradecer mesmo você que ficou até aqui. Escreve aí pra gente nos comentários o que você achou, né? Se tem perguntas também, a gente vai adorar responder as suas perguntas. Compartilha, se inscreve aqui no nosso canal. Dá um like, né? Vamos de blogueiro agora, ó. Dá um like aí no vídeo e compartilha com as pessoas que você conhece. É isso aí. Tá bom? É isso, minha vida? Pode ser bem mais leve, né? Pode ser mais leve, Laureano, ou não? Sempre. É isso aí, gratidão, Laureano. Valeu, valeu, galera da Rota. Valeu, Rota.